Agora sim, bom dia oficialmente. A Reni entrou no momento, assim, a hora que começou a gravar, apareceu a Reni na tela. Bom dia, Reni, tudo bem? Reinaldo, reiterando que Bom dia. tua equipe, a Meet é às 9. Não tem problema nenhum, Perdão. tá? Bom Mas a dia. nossa é às 9, porque a gente vai tratar de outras coisas. Tá. É que eu estou tentando fazer funcionar uma câmera aqui. Então, tá bom. Ok. Então, bom dia a todos. Aqui tá. Mais uma segunda-feira. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas a gente sempre tinha aquela coisa assim, ai, agosto é tão demorado, demora a passar e Porque agosto eu já não tá aí, né? Hoje funciona. já é dia 24 e tá Não, para correndo, mim, amanhã às atropelando a 9, gente, eu né? estou tentando Mas isso sair. é bom. Vou arrumar. Desliga o microfone aí, Reinaldo. Lá desliguei da Márcia sem querer. Perfeito, ele tem reunião às 9. Então, gente, as nossas, né, ações, demandas permanecem as mesmas. Aqui eu tô com Matilde, que é uma escola apenas de ensino fundamental, e o Júlio Teodorico. Então, fica aquele combinado. No momento que a gente entrar no assunto Enem, se vocês quiserem sair da Meet, não tem problema nenhum, tá? Fica à vontade. Mas, se quiserem permanecer para se inteirar, tudo como vocês acharem melhor. Eu vou começar a compartilhar o nosso material aqui. Deixa eu só pegar. Aí, começou a compartilhar para vocês? Joia. Só deixa eu colocar aqui para começar no primeiro slide. Então, como falei, né? Estamos aí já no dia 24 de agosto. Correndo. Quando a gente vê, já é Enem. Quando vemos, Se Liga. Nossa pauta, sempre vamos comentar sobre a frequência, acompanhamento de pré-conselho, que eu já estava conversando com vocês, os professores das terceiras séries, tanto na observação de sala de aula, quanto no acompanhamento da hora atividade, e o plano de ação do Enem. A frequência, né? Como sempre falo para vocês, a gente coloca a média do NRE para que vocês tenham uma referência se a frequência da escola de vocês está nessa média, está um pouco acima, o que está acontecendo. Gente, para todos aqui, a gente que tem, porque quando vocês, a Viviane principalmente, né, que saiu do núcleo e está assumindo uma direção, está muito empolgada. Parabéns, Viviane. A gente sente a energia, a gente sente as mudanças que vocês fizeram aí na escola, o quanto isso está fluindo, está indo bem. Mas a gente sabe que sempre dá aquele frio na barriga. Né? A partir do momento que ela deixou de acompanhar 12 escolas e tinha a referência de 12 realidades e caiu na realidade do Ana de Vanira, aquela coisa, como é que eu tô? Como é que tá a minha frequência? Às vezes eu vou lá e aquela coisa, Sandra, caiu. Mas eu vou nas outras escolas, infelizmente também a gente teve uma queda nesse retorno, né, do recesso. Mas eu tenho tranquilidade que vocês estão desenvolvendo ações, estão fazendo muitas atividades. Dou parabéns aqui também para a Victoria, que está presente, que energia lá no Matilde que eles colocaram com várias ações também. O Ronaldo, a equipe do Amalho, o trabalho que vocês fazem. Então, a gente tem aqui contextos diferentes, mas uma única preocupação, que é essa queda na frequência que teve. E analisando todos esses contextos e as outras escolas que nem estão aqui nessa Meet, o que a gente troca de informações ali com os colegas, a gente está vendo o seguinte: tudo que vocês fazem, essa questão, premiar, certificar, o passeio, o recreio estendido, tudo isso é muito importante. Isso para ter o clima escolar fortalecido, para que o ambiente escolar seja acolhedor. Mas a gente também verifica isso
através dos dados, seja na Semana de Prova Paraná, a Viviane mesmo na semana passada, a aplicação da prova da parceira, vocês com a avaliação diagnóstica do CAED, o Júlio Teodorico tem a avaliação JT, né, que já tem o dia instituído com a avaliação com questões de todos os componentes, tudo, a gente chega à conclusão que a avaliação contribui sim, né, nos momentos de avaliação, os alunos vão mais, as famílias acabam incentivando mais a frequência deles. Então, fica essa questão. Lógico, dá para fazer a avaliação todo dia? Fica complicado. Mas, no momento da hora atividade, a equipe pedagógica, os diretores reforçando os professores em relação e utilizando documentos sobre avaliação, que a avaliação é formativa, é um processo contínuo. Então, ele pode, sim, não precisa ser a prova escrita, porque isso pode até saturar os alunos, uma vez que a gente tem prova Paraná, a gente tem avaliação diagnóstica, tem avaliação dos professores, mas eles podem, sim, a todo momento, estar fazendo uma atividade avaliativa, mas uma atividade lúdica, uma atividade, o que a gente chama, né, de em ação, que vem na proposta do LRCO, nem sempre essa proposta é adequada para a realidade daquela turma, mas que a gente pense, sim, e está sempre avaliando esses alunos, de alguma forma, e eles vão ter a consciência que estar na aula todos os dias, eles vão estar produzindo algo, eles vão estar sendo avaliados. E aos poucos a gente ir desconstruindo no professor que ele só precisa fazer uma prova escrita. Às vezes o professor sofre com isso, né, porque já tem todas as avaliações que são propostas pela mantenedora, e ele ainda quer encontrar uma brecha ali, um professor que tem 2 aulas na semana, para ele fazer mais avaliação escrita, que pressupõe recuperação também. Aí acaba ficando que o professor cria um desgaste para ele mesmo. Então, esse trabalho é uma construção constante com os professores, na hora atividade, na observação de sala de aula, de estar mostrando para ele que a avaliação é um processo contínuo, que ele pode, sim, avaliar sempre os seus alunos, mas que não precisa ser algo escrito. E construir isso nos alunos, que sempre, estando em sala de aula, ele vai estar sendo avaliado de alguma forma. E é lógico, assim como eu citei o exemplo, o Júlio Teodorico já tem a sua avaliação, que é feita nos moldes da prova Paraná. Se vocês olharem no Classroom, tem lá o material do Coronel Amazonas, que eles têm para orientar os professores na hora atividade, quando eles vão elaborar as questões, porque lá também tem a prova Coronel. Pode estar vocês estarem pensando como administrar melhor esse cronograma de avaliações. Eu vou fazer avaliação, cronograma de avaliação uma determinada semana, em dias que tem menor frequência, né? Vocês podem estar pensando a respeito disso, porque a gente já identificou que a avaliação contribui para a frequência. Isso não deixando de lado todas as ações que vocês fazem, porque isso é muito importante. Eu admiro muito o Amalho pela realidade que eles têm, de contexto socioeconômico, e sempre tem uma atividade, tem um acolhimento, e todos vocês também fazem isso. Então, sempre pensar como que está a frequência da minha escola em relação ao NRE, né, ter esse comparativo, por isso a gente sempre traz a referência do NRE para vocês, quais são as turmas de menor frequência e mini metas que vocês podem traçar para elas, e qual a frequência da terceira série, né? Então, isso é bem importante para as escolas que têm o ensino médio. A gente está aí com esse desafio, né, que vai ser o Enem, então a gente tem que pensar muito na terceira série. Mas dentro dessas reflexões aqui, mais alguns apontamentos. Quais são as turmas de menor frequência? Vocês podem ter algumas turmas de menor frequência, mas a gente precisa verificar. Dessa porcentagem que não está frequentando, eles estão no SERP, precisaram ser encaminhados para Ministério Público, que de repente essa turma não é teu foco.
ela é de menor frequência, mas vocês já estão respaldados quanto à frequência dessa turma. E, de repente, a gente pode estar colocando energia em uma outra turma que tem potencial. Então, não é só pensar nos dados da turma de menor frequência. Temos que pensar se ela tem potencial para a gente colocar alguma mini meta para que ela possa melhorar. Também a gente sempre fala, quando a gente filtra no BI, a diferença é mínima, mas as atividades de contraturno, sala de recursos também podem contribuir, né, para uma queda na frequência. A gente deve estar sempre tomando esse cuidado, como vocês podem ver aqui no print, né, o 100% de algumas turmas, algumas são de sala de recurso, tudo, e a frequência da terceira série, é lógico, a gente tem que cuidar muito pela questão do Enem, porque nós vamos ter o desafio de quórum para o Enem, proficiência também, como já falei, eles vão ser a nossa referência, né, para 2027, trabalhar mais a fundo com as turmas de segundas séries. A questão que eu comentei dos terceiros anos, né? Por quê? Porque foi feita a análise de toda a rede, do núcleo, e a queda maior é no ensino médio, né? A gente sabe que é outro perfil, desde o acompanhamento dos responsáveis com o ensino fundamental, com o ensino médio, é bem diferente. Eu nem sabia que a Sandra, assessora, falava assim, se ensino médio fosse bom, não era médio, né? A gente ainda tem que chegar no bom. Mas isso é apenas uma brincadeira dela, mas realmente o ensino médio é o nosso ponto de atenção em relação à frequência, em relação à aprendizagem, né? Então, vejam aqui na tela a diferença de uma série histórica do ensino fundamental, né, e do ensino médio. E por que foi pego 25? Para a gente ter aqui desde fevereiro até dezembro e ter como referência para esse ano que nós vamos ter como foco o Enem para as terceiras séries. Vejam como caiu de fevereiro em 2025 na rede para dezembro. E apontado o mês de novembro com 80%. Vejam o quanto o quórum fica comprometido se a gente não atender a frequência dessas terceiras séries, tá? Então, é lógico, como se a gente voltar ali na tela anterior, um pouquinho, a gente tem que ter um cuidado, assim como eu falei, com as turmas de menor frequência, traçar mini metas para elas, mas a gente tem que ter um olhar muito forte para as terceiras séries, tá? Diante desse aqui, é uma análise simples, né? Que trouxe o perfil do ensino médio em 2025 na frequência e do ensino fundamental, mas para trazer esse alerta aqui, dos 80% apenas em novembro de 2025. Vejam a série histórica de vocês, né, quem tem as terceiras séries, como que está. E tomar cuidado para a gente não chegar nessa projeção aqui, né, que aconteceu o ano passado. Porque o ano passado a gente não estava com esse foco tão forte no Enem. E aí, aprendizagem, a gente sabe, né, que ainda temos aquela questão do professor que tem suas anotações no caderno, tudo. Nós somos reflexo daquele tempo que a gente ainda tinha o livro de chamada físico, e realmente a gente tinha tudo no caderno, porque tinha receio de rasurar, mas nós já estamos há quanto tempo, né, com LRCO, tudo. Então, é bem importante estar fazendo acompanhamento do BI aprendizagem. É uma ferramenta importantíssima, né? Ver a questão da terceira série também, como que está a evolução. E eu, particularmente, gosto muito de fazer análise do mapa de notas, porque ali você já tem uma ideia sobre algum componente que pode ser ponto de atenção, aluno, né, quando a gente analisa na horizontal, mas tudo isso para chamar vocês para a questão do acompanhamento do professor, né, seja na hora atividade, na observação de sala de aula e principalmente nos lançamentos.
Então, eu vou usar uma fala da nova tutora, da Joneia, por quê? Porque ela saiu da realidade de sala de aula para uma realidade de tutoria acompanhando 12 escolas. E o que ela trouxe da visão enquanto professora? Porque vocês sabem que a gente, enquanto está na tutoria, a gente tem pouco contato com os professores, né? E eles, às vezes, criam a sua ideia sobre o que é o tutor, alguns não gostam ainda, não quebraram aquela visão de que o tutor pode ser um parceiro da equipe, pode estar contribuindo com a equipe, eles ainda veem o tutor como alguém que vai cobrar algo lá na escola. E ela comentou que alguns grupos de professores comentavam que era só o nosso núcleo que solicitava esse lançamento dos 50% até determinada data. Não, isso no Paraná não existe. É só o núcleo de Ponta Grossa que inventou essa questão dos lançamentos. Isso ela falou, né? Questão de grupo de professores, a ideia que ela tinha. Daí ela falou, agora eu estou aqui assistindo, que a gente estava assistindo a web do DAF, eu estou vendo que não, que é o Paraná inteiro traz isso, né? E não é uma obrigatoriedade ter os lançamentos, instituir uma data para que hajam esses lançamentos, mas a gente sabe que já é uma prática que as escolas usam, que vocês utilizam para ter esse acompanhamento dos professores, com o objetivo de identificar antecipadamente ao término do trimestre o que pode ser feito com determinada turma, com determinado componente, e aí eu reforço também. A gente olha um dado no BI e vai para a escola humanizar esses dados. Semana passada eu estive lá no Matilde e eu perguntei para a pedagoga Victória em relação a um determinado componente. Ela já sabia que aquele componente estava com uma situação mais crítica em relação a lançamentos, mas a professora tinha passado por problemas familiares, atestado. O que ela me provou? Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. E é para isso que a gente tem hoje ferramentas de gestão, a gente tem essa prática de estar, né, acompanhando os lançamentos dos professores, fazendo visto favorável, exatamente para ter esse olhar. Aquele componente está comprometido, vai dar tempo, né? Como que a professora vai fazer para repor os conteúdos, aquela lembrança que a gente sempre precisa fazer com os professores de que o atestado, ele respalda a falta dele, a ausência dele naquele momento, mas não a questão pedagógica, né? Ele precisa fazer um plano de reposição de conteúdos, como que ele vai adaptar, né, os objetivos de aprendizagem previsto para aquele trimestre dentro dos dias ali que ficaram reduzidos devido a um afastamento, né, algum problema de saúde que pode acontecer com todos, mas a gente precisa estar tendo esse acompanhamento. E é por isso que a gente vai sempre orientar vocês a instituírem algum prazo para vistos, estarem acompanhando. Tem escolas que já fizeram de forma diferenciada, colocando 20, 20 e 10 pontos, não que ela vá colocar visto favorável em cada um desses períodos, mas já ter um olhar ali, já dar uma passada de olho em professores que já são maior ponto de atenção, porque vocês conhecem, né, os professores que trabalham com vocês, tudo. Então, por isso, é muito importante, gente. E agora, principalmente, porque a gente está caminhando para a reta final desse trimestre. Então, a gente precisa ter no radar quais são os componentes de maior atenção, qual é a programação do professor em relação ao seu planejamento. Né? Não adianta eu olhar ali, identificar um componente ponto de atenção numa turma, mas quais serão as estratégias até o final do trimestre para que a gente não tenha um choque. Até porque a gente sabe, período de se liga, está todo mundo mais cansado. Esse trimestre pode ser decisivo para a vida de algum aluno, né? Aquelas notas muito baixas, tem aluno que até desiste, porque ele, eu não vou dar conta mesmo quando ele vê o resultado. Então, sempre ter esse acompanhamento, esse cuidado.
Em relação ao pré-conselho, que eu conversei com vocês, né? Análise dessas notas, a identificação das habilidades com menor desempenho. Hoje a gente tem tantas ferramentas para identificar isso, avaliações diagnósticas, levantamento dos estudantes que apresentam maior dificuldade, análise das estratégias e instrumentos avaliativos utilizados, definição de ações de recomposição das aprendizagens, acompanhamento da evolução dos estudantes. Tudo isso pode estar no foco, né, no radar da equipe. Como falei, não adianta a gente identificar o que a gente vai fazer. E vejam que a questão aqui, levantamento dos estudantes que apresentam maior dificuldade, análise das estratégias e instrumentos avaliativos. Lembram que a gente comentou, e não ficou só a nível de terceira e segunda série, e eu até passei para as escolas que têm só ensino fundamental, o questionário VARC, para identificar como os alunos aprendem melhor, de repente, verificar com esses alunos que têm maior dificuldade, aplicar o questionário para verificar se esse aluno é mais sinestésico, auditivo, visual, embora eu acredito que eu pensava dessa forma enquanto professora, né? Tentar ter uma aula que atenda a todos. Mas se eu sei qual é a maioria ali dos alunos, eu vou reforçar mais, né, dentro da aprendizagem daqueles alunos. E o questionário é uma ferramenta a mais também aí que vocês podem estar utilizando para identificar como que os alunos aprendem melhor, os instrumentos que os professores estão utilizando, e o acompanhamento dos professores das terceiras séries, né? A gente está comentando muito essa questão de observar a aula, principalmente a utilização da plataforma do Enem, né? Quantas aulas vocês já observaram? Quais as frentes da terceira série? O que os registros que vocês têm evidenciam? Né? E não esquecendo da jornada Formadores em Ação, que também vai ter, né, como que eu posso dizer? O curso referente ao trabalho direcionado para o Enem, para que esses professores façam Formadores em Ação, estejam, né, mais antenados em relação às ações para o Enem. Então, alertar os professores, né, que vão se inscrever na terceira jornada, que vai ter a temática Enem para professores das terceiras séries, tudo que eles podem estar, né, se preparando melhor para esse desafio que nós vamos ter. Plano de ação. A semana passada, eu estive lá no Nicolau Hanff também, e eu achei muito joia. Uma ação bem simples. Eu não tive muito tempo de explorar, porque o pessoal da engenharia estava fazendo a pré-entrega da obra. Mas a Maria Inês já estava com o plano de ação do Enem impresso, tudo com marca-texto lá, as ações já efetivadas. Então, isso é bem importante. Primeiro, vocês terem consciência que esse plano ele vai ser alterado, vai ser adaptado, não esquecer de acrescentar as ações que vocês idealizaram no meio do caminho. Aqui, olhando vocês, a maioria, eu sei que a Ana Divanir fez, Cirlei fez, a Malho fez, né, levar os alunos até o EPG no dia 21, vocês me encaminharam fotos, tudo. Achei muito legal o Ronaldo falar que, como estratégia, levou até algumas mães, né? Pode reforçar isso, Ronaldo, passar para os colegas? A gente fez o convite para algumas mães também ir. A princípio, 2 confirmar, mas somente uma que foi. A gente fez o convite para algumas mães, assim, aquelas mães que são mais comunicativas, digamos assim, e uma comunicação mais assertiva, porque não dá para convidar qualquer mãe que vai achar defeito nas coisas, né? Sim. A gente achou aquela mãe estrategicamente que faça uma divulgação também positiva. E uma acabou indo, e a divulgação foi boa. Perfeito. Então, veja, foi mais uma estratégia também. Em outros momentos, outras ações, vocês podem estar incluindo também. Mas o importante é vocês terem esse plano, não só para ter entregue para a Alexia no prazo que foi estipulado, mas um plano para vocês acompanharem essas ações que vocês estão fazendo, estão desenvolvendo. E daí eu tinha combinado com a Viviane,
Viviane, você pode comentar sobre a ação que você fez aí no Dia da Família também? Sobre o Enem, participação de quem foi? É um outro momento que vocês podem estar fazendo nas escolas de vocês. Fica à vontade, Vivi. Tá bom. Brilhe. Então, Sandra, nós fizemos uma ação aqui, né? Nós associamos não só o Enem, mas como a questão da nossa escola aqui, nós temos muitos alunos com empregos informais, e é uma preocupação, porque nós tivemos, algumas semanas atrás, até um acidente de trabalho. A gente associou com a empregabilidade e também com a formatura, né? Porque é algo que acaba atraindo os pais. A gente sabe que a participação dos pais no ensino médio ela é bem menor, então a gente tem que buscar estratégias para que eles venham até a escola, né? E a formatura é uma dos motivos assim que trazem os pais. Então nós fizemos, né, essa associação além do Enem. Aí convidamos a FOCA para vir, né, conversar com os alunos. Então, na verdade, a gente emprestou a fantasia, né, porque a nossa FOCA oficial aí do NRE não poderia estar presente, mas nós emprestamos a fantasia. A FOCA passou nas terceiras séries e nas segundas séries. Os alunos amaram, né, a interação com a FOCA, e a FOCA participou da conversa com os pais também. Aí, na conversa com os pais, falamos bastante, né? A técnica Alexia esteve aqui conosco, falando do Enem, mostrando, né, todas as possibilidades, não só das universidades públicas, mas também das universidades privadas, né? Acolhemos os pais com um lanche bem simples, mas assim, feito com muito carinho, né? Eles ficaram tímidos no início, mas depois acabaram, né? No finalzinho ali foram lanchar, e o tempo todo a FOCA ficou ali nessa interação com os pais. Tivemos também a presença da Liliane, da empregabilidade, né? Que foi assim, bem breve a fala delas, mas eu acho que muito esclarecedora. E o Enem, a gente movimentou não só os alunos, mas como toda a escola, né? Então, toda a escola sabia que estava sendo realizada uma ação para o Enem. Desde as merendeiras, a equipe da secretaria, todo mundo alinhado ali com esta ação, porque a gente precisa que todo mundo saiba o que está acontecendo, né? Não só os professores, os alunos e os pais, mas toda a equipe, porque a gente tem que ter a mesma fala, a mesma linguagem e trazendo, né, essa informação para todos, não só para a terceira série, porque já vai criando um hábito lá desde o fundamental. Então, os alunos, né, de segunda e terceira série tiveram a presença da FOCA, mas a gente convocou os pais desde o 9º ano, todos os pais do período da manhã, justamente para já ir assimilando essas informações do Enem. Tivemos uma participação relativamente boa para assim, digamos, comparada a outras reuniões aí da família na escola, e eu achei que foi muito válido, sabe? Foi bem esclarecedor para eles essa questão. E os alunos, eles estão com tudo na ponta da língua, né? Questão do Enem, assim, questão da plataforma, a gente tem falado bastante também, foi falado da plataforma com os pais, então a gente tem feito um trabalho persistente, né, nas terceiras séries e segundas séries também, a gente tem falado muito, então acredito que vai dar certo, né. Nosso problema maior aqui no ano de maneira especificamente como em todas, né, é a frequência, mas nós temos o nosso terceiro A, que é a turma de melhor frequência atualmente, né, então, de frequência geral da escola, então, o nosso ponto de atenção esse ano ainda é o terceiro B,
né? Pro ano que vem a coisa complica um pouquinho mais, porque daí o segundo B é a nossa turma de pior frequência da escola. Então, já estamos de olho lá no segundo B. Estamos fazendo um trabalho bem direcionado já com o segundo B. Mas foi isso, né? Em resumo, foi isso, Sandra. E eu achei, assim, que a presença da Foca deu uma energia muito boa, assim, sabe? Eles chamou a atenção, né? De toda a escola, não só das terceiras séries, mas de toda a escola. Perfeito, obrigada, Vivi. Então, eu queria reforçar essa questão, né? Então, ela convidou o pessoal do núcleo para estar participando, sempre que a gente tem disponibilidade, né? A gente está auxiliando vocês, nem que seja só para emprestar a fantasia. A fantasia deu o maior trabalho para fazer, então que ela seja explorada, né? Até a dona Ana, que trabalha lá nos serviços gerais, participou costurando a espuma para fazer a barriga, para deixar a foca gordinha, tudo. E como você falou, deu uma energia. Mas o que eu queria que a Viviane trouxesse mesmo, que o que ela comentou, foi essa questão da empregabilidade. Porque a gente perde muito aluno do ensino médio para o mercado de trabalho. Eles são imediatistas, né? Eles querem comprar o celular, às vezes é a questão da necessidade mesmo de estar colocando um dinheirinho a mais em casa, e daí o que ela fez, né? Trouxe, então, já que eles é muito difícil lutar contra isso, então vamos auxiliar. O que a gente pode tirar do trabalho informal, que como ela tinha comentado, quando eu fui na escola, a preocupação com acidente de trabalho, qual é o horário real que ele está trabalhando, o quanto ele está sendo explorado por alguém. Então, vamos migrar ele, tentar migrar esse aluno para um menor aprendiz, para aquilo que está, né, dentro das possibilidades para a idade dele, que vai fazer com que ele possa galgar um futuro, que ele possa, né, tá pensando em fazer também um curso universitário, associando ao trabalho com o Enem, tudo, tentar migrar esse aluno. Isso já te dou a palavra novamente, Vivi, isso já acontece muito lá no Sirley Chagas, que eu estou vendo o Sandro na tela ali. A gente sabe o trabalho que o Leandro faz com os alunos, já quando acompanhava o ano passado, a porcentagem de alunos ali que são colocados no mercado de trabalho com o apoio, mas isso também é algo que é uma característica mais do curso técnico, né? De estar colocando esses alunos, porque eles precisam de estágio também. E para o ensino regular é um desafio. Então, pode falar novamente, Vivi. Então, e é uma das coisas que tem ajudado, inclusive lá no segundo B, né, que eu vi que brilhou os olhos, assim, quando eu fui conversar sobre a frequência com a turma, e eu falei que aqueles alunos que estão frequentando, né, que tem boa frequência, que a gente ia ajudar a encontrar uma vaga, né, no menor aprendiz, aqueles que têm interesse. E o que eu percebo, assim, o trabalho informal, ele não tem essa cobrança da frequência, né? Não tem essa ligação lá entre o aluno estar frequentando a escola, né? Essa obrigatoriedade. E então já o trabalho, né? Lá o menor aprendiz, ele tem essa exigência que o aluno esteja frequentando, que tenha boas notas. Então é algo que a gente precisa explorar com um olhar mais atento, assim, porque eu acho que é algo que pode trazer o nosso aluno de volta para a escola, né? Então, quanto mais alunos a gente conseguir inserir aí no programa, melhor para nós também, né? Então, melhor para o aluno, melhor para as famílias, né? Tem uma segurança maior, e é melhor para a escola também, porque existe essa associação, né, entre frequência e rendimento desses estudantes. Outra ação que nós fizemos na sexta-feira também foi a visita lá na Feira de Profissões da UEPG, né? Aí, Sandra, nós tivemos uma situação que não foi muito legal, porque como a gente abriu primeiramente para as terceiras séries, né? A visita por conta que é ano de vestibular, que é ano, né, deles estarem escolhendo a profissão. Aí, as vagas remanescentes do ônibus, a professora Ângela abriu para as primeiras séries porque ela está trabalhando em empregabilidade com eles. Então, foi aberta aí para as vagas remanescentes.
E o que aconteceu? O ônibus era um ônibus de 45 lugares, a gente conseguiu o horário de visita no contraturno, então foi no período da tarde, ofertamos o almoço para os alunos que iam no passeio, né, na visita. Só que o que aconteceu? Os alunos que decidiram não ir, porque não era obrigado, era para quem quisesse realmente, né, como era em contraturno, muitos faltaram. E uma coisa não tinha nada a ver com a outra, a atividade era em contraturno, não era obrigatório participar, e mesmo assim muitos alunos faltaram de manhã. Então, assim, já me acendeu um alerta que passeios aqui no ANA é algo bem preocupante, tem que ser muito bem pensado. Porque mesmo não sendo no horário de aula, a frequência acaba sendo prejudicada. E alguns têm uma resistência em participar dessas atividades extra-classe, sabe? Então, é algo que já me despertou aí o alerta, né? Então, nas próximas vezes, a gente vai ter que ou associar alguma atividade valendo nota para todo mundo daí, ou repensar. Que bom que você fez mais essa observação, porque isso acaba acontecendo. Era uma situação diferente, mas eu estou aqui também com o Nicolau Ranf na Meet, e elas tinham comentado uma vez que era jogos, e o time ia jogar à tarde, elas já não foram na aula de manhã, porque o jogo era tarde, né? Então, eles procuram mesmo um motivo, né, para estar faltando a aula. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. Mas que bom que você já teve o seu olhar de repente, associar uma atividade avaliativa, alguma coisa, mas pense não no que você perdeu na frequência naquele dia, mas o que você ganhou com os alunos, né? E a gente já está assim, caminhando para o final, o que eu queria deixar também para vocês, que essa ação que a gente está tendo, que tem o cronograma da Semana da Família na escola, explorem ao máximo o pedagógico, tá? Porque às vezes acontece que vocês se empolgam em fazer algo tão que seja agradável para os pais, mas não deixem de explorar, tá? Então, já aconteceu, assim, de ter gincanas maravilhosas, mas que tirou um pouco o foco. Não deixem de explorar a questão frequência, aprendizagem, as oportunidades que eles têm. Então, vocês vejam que num evento só, a Viviane associou Enem, empregabilidade, né? Então, estejam sempre puxando para esse lado, para a gente não perder esse foco da família na escola. E para eles estarem cada vez mais, né, inteirados do que vocês fazem, do que está acontecendo, das oportunidades que eles têm, né, enquanto alunos, que os pais, os responsáveis estejam cientes disso. Aqui também foi algumas ações, exemplos lá do Brasílio, né, de outros colégios em relação a essa conversa com os familiares. E o plano de ação, como falei para vocês, né, que ele esteja sempre em mãos, que vocês estejam inserindo novas ações, que surgem novas ideias, como essa conversa com a Viviane agora, que de repente vocês podem estar implementando também essa questão da empregabilidade, ou outras ações, chamando a Foca, a Alexia para participar. Então, sempre ter o plano em mãos para que ele possa estar sendo adaptado, incrementado cada vez mais, e que vocês vejam que realmente as ações estão acontecendo, uma análise sobre essas ações, a questão da redação Paraná, né? O que os dados de engajamento estão indicando sobre a evolução do padrão de escrita das turmas até agora. Eu comentei com vocês desde o início, né, qual era a proposta, o diferencial da redação do Enem. Olhando ao redor da escola e nas salas, de que maneira o clima e a mobilização do Enem estão dialogando diretamente com o projeto de vida desses jovens. Essa fala da Viviane, o que vocês já fizeram, levando eles até a universidade, tudo isso está, né, fazendo parte do projeto de vida deles. E não esquecer, né, os registros em relação a tudo que vocês estão fazendo, as pautas de hora-atividade em relação ao Enem, os registros da observação de sala de aula, os feedbacks que vocês estão
passando para os professores da terceira série, a observação, se ela está direcionada, né, com as aulas do LRCO, a exploração da plataforma também, e o planejamento desses professores, né? A equipe pedagógica está acompanhando como que está o planejamento desses professores em relação ao Enem. Não simplesmente, eu tenho a plataforma, eu vou utilizar a plataforma, mas ele adequou isso, né, ao objetivo de aprendizagem, ao plano, ao PTD dele, ao planejamento, então está sempre acompanhando isso, né? Então vejam que é muita coisa envolvida, mas que a gente tem que ter esse foco, e vocês já estão caminhando muito bem por por esse objetivo. E sempre a gente termina, né, com uma frase: se quiser ter prosperidade por 1 ano, cultive grãos, por 10, cultive árvores. Mas, para ter sucesso por 100 anos, cultive gente. Então, é o trabalho que a gente faz. Eu sempre falo que a gente encontra muitas dificuldades em relação à própria família, à realidade dos alunos, alguns, quando vocês comentam qual é a história de vida, o contexto que ele está inserido, eu mesma me pergunto, meu Deus do céu, e a gente quer que ele aprenda como? Né, diante da situação apresentada. Então, semana passada eu estava no Amalho, né, a gente conversou, estava com um aluno ali, que a Márcia estava fazendo a ata, tudo, daí a Osneia já tinha comentado sobre a realidade daquele aluno, então, mas somos os adultos da relação, a gente teve a oportunidade de estudar, de estar trabalhando tudo, e esses alunos, por mais difíceis que eles sejam, só nós que eles têm, né? Quando não que a gente tenha que passar a mão na cabeça, pelo contrário, né? Que ponto a gente pode construir para esse aluno? Será que a gente consegue puxar pelo menos um pouco dessa realidade aí para que ele mude um pouco a sua vida, né? Então a gente tem algo muito importante em nossas mãos, que são vidas. Uma vez eu falei lá no Fabiana, o diretor tinha me convidado para a solenidade de entrega de jalecos, que eles têm formação de docentes lá, e na surpresa ele me chamou para fazer uma fala. Aí eu estava com aqueles alunos, né, primeiro ano no formação de docentes, tudo, e eu lembrei de uma fala que eu sempre uso, que um médico, ele tem condições de salvar uma vida, mas um professor, uma pedagoga, vocês agora como diretores, a gente tem condições de salvar almas, né? Então, às vezes a gente perde algumas aí pelo caminho, mas quantos que a gente consegue tocar o coração, transformar a vida daqueles alunos? A gente sabe o quanto que eles são carentes, né, de afeto, de cuidado, tudo, e é o trabalho que vocês têm em mãos, né, dar conta desses alunos. Como falei, a gente perde alguns pelo caminho, mas a gente vai fazendo o possível para que a gente possa transformar a vida de alguns alunos aí, com tanta... Às vezes a gente também se pergunta, eu sei disso, é tanta oportunidade, nunca teve tantas portas abertas para esses jovens, tudo, e parece que nunca eles se fecharam tanto, né? Parece que a gente está oferecendo demais que não está atingindo, mas nem sempre ele tem o conhecimento, esse trabalho que a gente está fazendo do Enem, né? Quantos que a gente já está despertando, já está trazendo mais perspectiva para eles, então essa é a nossa função. Finalizamos, eu não sei se alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma coisa. Tranquilo? Eu, como sempre, tenho um comentário. Eu adoro acompanhar vocês, eu admiro muito o trabalho que vocês fazem. Meu Deus, como eu aprendo com vocês, muito. Então, eu estou aqui com pessoas, assim, que são profissionais de excelência. Eu até brinquei numa fala lá com a Lute, que ela perguntou alguma coisa dos colégios, tudo, ela e o Amalho. Eu falei, Ronaldo tira leite de pedra. Porque a gente sabe das dificuldades, não só o Ronaldo, a Viviane está começando também, e o mais importante é ver que vocês fazem com dedicação mesmo. Quando eu chego lá, a Viviane,
tá doida, mas está motivada. Quando ela me falou, Sandra, os alunos são bons, aqui os alunos são bons, então que ótimo, né? Vamos aproveitar isso. A Reni, lá no Ranf, meu Deus, ela conhece cada família, cada canto, às vezes se enfia nos buracos lá atrás dos alunos, correndo risco, tudo, né? Nem é uma orientação, façam isso com alguém junto, com um carro oficial, mas ela vai, porque ela conhece a comunidade, tudo, então a gente sabe o trabalho que vocês fazem, e é de excelência. Agradeço, gente, mais uma vez a participação, desejo uma excelente semana, né, que vocês estejam cada vez mais motivados, porque o trabalho que vocês fazem é coisa maravilhosa. Eu vou interromper a gravação aqui